Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diverso, hoje aqui no Bora Rangar. Segunda-feira sem carne, para começar, né? Mais uma semana aqui do Bora Rangar, mantendo a tradição. Segunda-feira passada, dia 2 de janeiro, falhou a tradição da segunda sem carne, né? Não sei se vocês perceberam aí, mas estamos de volta aí o ano inteirinho com essa segunda sem carne, que é já uma queridinha de vocês, né? O pessoal gosta aí de ver que dá para, assim, retirar um pouco a carne da alimentação, ou então para quem tá buscando ser vegetariano, né? Criar um cardápio diferente aí com novas opções para vocês. E hoje a receita é muito fácil, tá? Almôndegas são aqueles bolinhos que geralmente o pessoal serve com espaguete, bolinho de carne, né? E pode ser de peixe, pode ser de porco, de outros ingredientes, inclusive também, por que não, o grão de bico, tá certo? Ficou curioso ou curiosa para conhecer essa receita? Então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem almôndega aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia vegetariana, segunda-feira sem carne, você vai precisar, para massa, 1 kg de grão de bico, uma cebola, uma cenoura, 3 unidades de cravo da Índia, uma pitada de cominho, um pedaço de talo de salsão, alho, sal e água até cobrir a nossa panela aí, que a gente vai botar para cozinhar o nosso grão de bico. Para fazer as nossas bolinhas, nossos almôndegas, nós vamos pegar aquele 1 kg de grão de bico cozido e amassar. Agora já não é mais 1 kg, né? Porque ele tem um fator de hidratação, né? O grão de bico ele vai ganhar peso quando cozinhar, porque ele vai absorver água. Um pão francês dormido, água do cozimento, 4 colheres de sopa de azeite, 1 litro de molho de tomate, 5 dentes de alho. Para servir, nós vamos usar espaguete cozidos e cheiro verde na nossa finalização. Ó, então, um clássico italiano, né? Espaguete com almôndegas. Esse prato já apareceu até mesmo, né, em filme da Disney, a Mari falou ali no comecinho do bloco, e esse é o prato, então, que traz a inspiração aqui para que a gente possa criar uma versão dele, né, para os vegetarianos. Eu acho que tem algumas coisas específicas, né, que você não tem jeito, é feito de carne, né, então você tem que criar uma alternativa, já que se você quer reproduzir aquele prato, quer ver ele diferente, tá? E o grão de bico, ele é muito utilizado para isso, ó. Aqui eu tenho o grão de bico no remolho, né? O grão de bico, ele precisa ficar de molho aqui, igual o feijão, né? Ele é uma leguminosa também, então ele precisa ficar de molho na água aí, de um dia para o outro. De preferência, você trocar essa água mais ou menos 2 ou 3 vezes nesse demolho. Então, 24 horas ali de remolho, você vai trocar a água a cada mais ou menos ali 8 horas, tá? Então, ou se você pode também trocar uma vez só, 12 horas você troca, também já serve. Uma coisa muito importante, não pode aproveitar essa água do molho para o cozimento. Essa água aqui, a gente usa ela, né, justamente para a leguminosa soltar aqui algumas toxinas que a gente chama de antinutriente, né? Por que antinutriente? Essa toxina que tem nas leguminosas, seja no feijão, seja aí na lentilha, aqui também no nosso grão de bico, esses antinutrientes, eles são responsáveis por dificultar a nossa digestão. Além de gerar gases em excesso, né, que dá aquela dor de barriga, você vai também atrapalhar a absorção dos nutrientes presentes aqui no grão de bico. Então a fibra, a proteína que está presente aqui vai acabar, você não vai conseguir absorver ela toda se você não fizer esse demolho. Então é muito importante fazer isso, é bom para a saúde e vai ser bom para o resultado do prato também. A leguminosa, ela fica mais macia, fica mais fácil de amassar e fica mais saborosa. Você percebe uma diferença no sabor, ela fica com um sabor muito forte quando você não faz esse demolho, tá? Então, ó, eu vou retirar a água do nosso molho aqui. Lembrando então que a gente já fez uma troca de água, né? Já deixamos essa leguminosa de molho de ontem para hoje e agora ela está pronta aqui para o uso. Fazer isso também tem mais uma vantagem, que é a economia aí do gás, tá? Quando você não faz o molho, o que vai acontecer é que enquanto cozinha,
esse grão de bico vai precisar de muito mais tempo de cozimento. Quando você faz o molho, você já amacia o grão, então cozinha mais rápido. Então é mais um motivo para você não pular essa parte, tá? Planejamento na cozinha é tudo. Como que a gente vai cozinhar esse grão de bico? A gente vai cozinhar ele na panela de pressão com água e os temperos que a gente chama de mirepoix. Vocês viram eles aí, né, nos ingredientes, que são os mesmos ingredientes ali de fazer um caldo, né? Quando a gente faz aqui caldo de vegetais, a gente usa esses ingredientes, né, que é a cebola, a cenoura e o salsão. E aqui tem um pouco mais, tem um plus, tem uma coisa a mais aqui, ó. Tem um dente de alho, que vai aqui dentro também ajudar a gente a passar sabor. As cenouras, ó, picadas grosseiramente. Aí o que eu tô fazendo? Eu estendi aqui, né, em cima da minha tábua, esse paninho que nunca foi usado, tá? Eu tirei ele da embalagem do jeito que ele veio, tá? Então é um paninho limpo, que não tem problema você usar assim. Existe, né, também, e aí você vai encontrar, que chama voal, que é um pano específico para fazer isso aqui. É um pouco mais caro e geralmente você não vai ter ele em casa. Então a alternativa que tem é usar esse paninho que geralmente a gente usa para limpar a pia, mas aí é importante, né, que ele nunca tenha sido utilizado, tá? Pano que a gente chama de virgem, né, que nunca foi usado, né? O pano tirou da embalagem e aí pode usar aqui, tá bom? Não adianta lavar, porque isso aqui ele vai ficar contaminado depois, tá? Então usou e jogou fora, é descartável também. Ó, aqui dentro eu ainda vou colocar os dentinhos do cravo, cravo da Índia. Vou colocar também o cominho em pó. E aí agora a gente vai fechar aqui, como se estivesse fazendo, né, uma trouxinha daquelas de viagem, né? Igual a gente via nos filmes antigamente. Amarrava isso aqui, ó, num cabozinho de enxada e vai embora, né? A trouxinha aí. Você vem aqui com o barbante, ó, e arremata. Dá um nozinho para evitar de escapar. Para que eu tô fazendo isso? Você deve estar perguntando. Por que o Arthur não coloca, né, direto lá dentro da panela? A ideia disso aqui é facilitar o seu trabalho depois. Vai sujar menos a panela, número 1. E número 2, que na hora de retirar o grão de bico dali, você já tem tudo aqui separado. A gente não vai usar isso aqui, é só para passar sabor para dentro do nosso preparo. Então eu vou colocar aqui, ó, o grão de bico que já passou pelo demolho. A gente já retirou a água. Vou colocar aqui também nessa panela sal. Então uma pitada considerada mais ou menos aqui, 1 colher de sopa de sal, tá? E vou colocar a água até cobrir e, claro, não vou esquecer a nossa trouxinha, tá? Então, ó, água até cobrir os nossos grãos de bico aqui. Vou colocar mais um pouquinho. E vai ser o suficiente. Bom, agora é cozinhar, né? Então eu vou tampar minha panela. Não precisa ter medo de panela de pressão, tá, gente? Muita gente tem medo de panela de pressão. Eu quero aproveitar aqui esse momento. Eu sempre uso a panela e às vezes eu falo, mas passa muito tempo sem falar, é bom falar. Qual que é, né, o segredo aqui de uma boa panela de pressão, de você cuidar da sua panela de pressão? Aqui embaixo na tampa, as válvulas, ó, elas têm uma saída de ar, tá? Você precisa garantir que isso aqui está sempre desentupido. Então uma panela que você já está usando há muito tempo, é legal você comprar, vende no camelô, assim, é baratinho, aquele desentupidor de fogão que você pode usar aqui. Então você vem aqui, ó, e retira uma sujeira que esteja agarrada aqui dentro. Aqui em todas as saídas, os buraquinhos, você pode fazer isso, tá? A panela de pressão também tem validade a borracha, então a borracha tem que estar dentro da validade, tem que estar nova. Se você vê que ela começou a ficar ressecada, troca a borracha, não fica reaproveitando por muito tempo não, porque pode ser perigoso. E uma outra coisa que é muito importante, aí o pessoal acha que é bobeira. Quando a panela pega pressão, a gente tem que colocar o fogo no mínimo. Não tem por que você ficar com uma panela já na pressão
no fogo máximo. O que vai acontecer aqui dentro não vai mudar nada o seu tempo de cocção, mas pode acabar gerando uma fervura um pouco mais exagerada que pode levar alguma coisinha a entupir aquela válvula ali. Além de economizar gás, então você corre menos risco. Mesmo que haja uma explosão com calor reduzido, isso vai ser também menor. Então, ó, abaixa o fogo quando pegar a pressão e conta aqui 40 a 50 minutos. Você vai olhar, você pode olhar com 40 minutos. Se ele já estiver macio, pronto para amassar, tá bom. Senão você deixa mais 10, 15 minutos aí. Combinado assim? Vou voltar aqui já desligando essa panela e no último bloco eu quero corrigir. Eu falei aqui o tempo de cozimento do grão de bico errado. Quem tá atento aí com cozinha sabe que, na verdade, aqui é 20 minutos, tá? Eu tinha dito 40, o dobro, tá? Não, cuidado para não cozinhar demais e ficar molengo, tá? Então é 20 minutos, já é o suficiente. Com o demolho, né? Sem o demolho aí, você talvez precise ir até os 40 minutos. Mas olha, não faça assim, porque, né, eu expliquei no último bloco, tem muitas vantagens de você fazer assim. É até perigoso, pode ser até perigoso aí para você acabar gerando gases, né, intestinais e ficar com dor de barriga. Então é importante fazer isso porque tem aí, né, um antinutriente que você vai eliminar no demolho. Você também vai economizar gás porque você vai diminuir o tempo de cocção. Então eu acabei de desligar a panela agora, vou deixar ela sair a pressão aqui sozinha, tá? Não vou acelerar não, porque eu já tenho aqui grão de bico que eu cozinhei e amassei. Então ele vai sair ali da panela, você vai retirar aquela trouxinha. Então a gente colocou ali na panela o grão de bico, né, que passou no molho. Colocamos peguei uma trouxinha com aquele paninho, né, que eu te falei, que nunca foi usado. E ali dentro eu coloquei cebola picada grosseiramente, cenoura, talo de salsão, um dente de alho bem grandão, o cravo e o cominho em pó. Amarrei aquela trouxinha e levei ali dentro para cozinhar, junto com o grão de bico e a água até cobrir ali os nossos grãos. Pegou pressão, abaixa o fogo, 20 minutos no máximo, tá? No grão de bico pro molho, tá bom? E aí você vai sentir, se você vê que no demolho seu grão de bico tá muito mole, você pode deixar menos, 15 minutos, 10 minutos, olha com 10 minutos, tá? Pra não cozinhar demais. Aí você vai tirar dali de dentro, vai escorrer, enquanto tá quente você vai amassar. Esse aqui a gente passou no processador, né? Aquele processador de alimentos que facilita, mas você pode amassar também usando um soquete, né, um amassador de batatas. Pode usar essa alternativa aí que dá certo também. Eu tô fazendo aqui uma bolinha para você ver, ó. Depois que amassa, ele pega uma liga. Mas observa só, essa bolinha, ela não fica muito firme. O que a gente vai fazer agora é colocar um pouquinho mais de água aqui para dentro dessa massa e usar um truque que as nonas italianas, olha só, tá vendo? Ela junta, mas espedaça, ó. Então a gente vai usar um truque aqui, como eu estava dizendo, que as nonas italianas, né, as tradicionais cozinheiras, né, elas usam para almôndega. E às vezes a gente, quando faz almôndega, ignora essa parte. Ou então um clássico substituto aqui nesse ponto seria a farinha de rosca. Então muita gente usa farinha de rosca dentro da almôndega. O que é farinha de rosca se não pão, né, amanhecido e triturado? Então é muito comum você ver o pessoal na Itália usando pão mesmo ao invés da farinha de rosca, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar esse grão de bico que foi amassado, vou trazer ele aqui para dentro de uma tigela um pouco maior, que é para facilitar aqui na hora de misturar. Então, ó, eu vou pegar também o alho triturado. Aqui eu tenho um alho picadinho, você pode ralar, pode triturar, inclusive pode triturar ele junto com o grão de bico ali dentro na hora do triturador, né? Pode triturar tudo junto, coloca o alho ali e tritura tudo junto. Vou colocar uma pitada de sal, mais um pouquinho de sal, né? Ele já está temperado, mas como vai entrar aqui alguns elementos sem sal, no caso do alho e também o pão, então a gente coloca mais um pouquinho de sal. E esse pão, ó, eu vou aqui picar ele na ponta do dedo aqui, ó, bem miudinho, tá vendo? Pedaços bem pequenos aqui, como se eu tivesse mesmo, né, esmigalhando, que a gente fala, né? Vai esmigalhar o pão. E aqui a gente tem um pão amanhecido, ele ainda não tá duro, tá? Nesse caso aqui, você não pode ser o pão duro. Mas se o pão tiver duro já, aquele pão que já tá ali 3 dias, né?
esperando alguma coisa acontecer com ele, se ele vai virar uma torrada, se ele vai virar farinha. Aí se o pão estiver duro, você faz o quê? Você passa ele no ralador ou então bate no liquidificador. E aí ele vai virar farinha e você adiciona ele aqui sem problema, tá? Dá certo também do mesmo jeito, porque a gente vai hidratar com a água do cozimento. Então, por mais que ele já esteja, né, perdido completamente a sua hidratação e tenha virado, né, um pão duro, você vai voltar com água aqui, então ele vai acabar fazendo o mesmo processo que a gente quer aqui. Ó, então esmigalha mesmo o pão aqui, pedacinho por pedacinho, né? Não pode fazer na ponta da faca também? Pode, mas aqui o mais tradicional é fazer assim, tá? Ó, tá quase acabando. É legal fazer, né, bem pequenininho assim, porque você vai facilitar depois na hora de misturar. Dá um pouquinho de trabalho agora, mas depois vai valer a pena. Ó, tô quase acabando aqui já de esmigalhar esse pão. E a gente vai aqui agora adicionar o caldo, né, que foi essa água do cozimento que fala ali na receita que a gente vai precisar. Ela tá separada aqui do lado, ó. Eu vou adicionar ela e não vou colocar tudo, tá? É até eu conseguir liga aqui para essa massa. Então, ó, acabei de picar o pão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tem uma conchinha aqui que o Thiago trouxe para mim, ó. Vou primeiro, né, misturar aqui, que a gente adicionou o pão, adicionou sal, adicionou alho. Então, vou misturar para a gente ter uma mistura bem homogênea antes de começar a colocar a água aqui. Para no final essa nossa almôndega ficar com tudo bem misturado, bem temperada, bem saborosa, né? Quero pedaços de alho, quero sal por toda a minha almôndega. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar essa frigideira aqui e vou começar a aquecer ela, porque depois eu vou fritar essas minhas almôndegas, né? Grelhar elas aqui nessa frigideira. Então eu deixo ela aquecendo, ó. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de caldo, vou direto, ó, suficiente aqui para conseguir fazer uma massa, quer ver? Você já vai vendo como ela já vai pegando um aspecto bem mais parecido, né, com uma massinha, já vai pegando mais liga, isso vai ser importante também para ela não ficar ressecada depois no paladar. E a água do cozimento, como a gente fez ela com a base no mirepoix, né, que é a cebola, a cenoura e o salsão, então ela tá cheia de sabor, é como se fosse um caldo de vegetais. O grão de bico aqui ele já tem esse sabor, a gente está adicionando mais sabor aqui para dentro dele. Ó, tá vendo que eu coloquei mais ou menos uma xícara de chá, foi o suficiente, mas é importante você ir adicionando aos poucos aí, tá? E também, ó, como a gente entrou com as migalhinhas do pão, tem que amassar, tem que apertar bem para aquele pão que entrou aqui, ele possa desmanchar aqui dentro e ajudar a gente com a liga. Agora, antes de levar ali, ó, você pode vir aqui, experimenta um pedacinho, perfeito de sal, não vou colocar mais nada, só passar uma aguinha na mão e a gente vai começar a bolear essas almôndegas para colocar ela para grelhar. Frigideira aquecida, e aí eu quero que você se atente aí com a temperatura. Nessa parte é muito importante ouvido, né? Ouvido atento na hora que colocar para grelhar. Se fizer muito barulho, você vai diminuir o fogo, porque não é para ser um fogo muito quente. Não é panela fria, mas também não é aquela panela pelando, né? Tem que ser contido, né? Calor contido. Você vai fazer as almôndegas, ó. E essa parte de selar essas almôndegas é muito importante também por o seguinte. Se eu não fizer isso, se eu fizer só as bolinhas e colocar no macarrão, a mesma coisa acontece com a carne. Sem selar, o que vai acontecer? O grão de bico ele vai dissolver ali dentro do molho e vai sumir as almôndegas, né? Quando a gente cria, né, essa caramelização, essa reação de Maillard, né, que é quando a gente grelha as coisas, a gente garante aqui uma impermeabilidade para as nossas bolinhas e aí vai garantir que elas não desmanchem na hora que entrar no molho, ó. Depois eu faço mais, eu quero começar a grelhar essas aqui que eu já preparei para vocês terem uma noção aí de como que é feito isso aqui. Dá para fritar por imersão? Dá, mas assim, ó, fica muito mais saudável e mais gostoso, tá? Azeitinho aqui no fundo da panela, ó, baixei o fogo.
porque tava muito quente. Mas eu já observei que na hora que eu coloquei a bolinha ali, ó, ela não fritou muito alto, então tá a temperatura ideal. Tem que ser uma fritura mais contida. E aí a gente vai virando essas bolinhas conforme elas forem caramelizando, conforme elas forem marcando ali. Enquanto vai grelhando de um lado, eu vou fazendo mais aqui, ó. Eu vou colocando elas para fritar conforme a gente vai boleando. E aí uma outra coisa também, né? Não é só por questão de não desmanchar, assim elas vão ficar muito mais bonitas, né? Você vai ter um dourado ali por fora delas, vai fazer ficar o prato mais bonito com certeza, né? Essa caramelização. Então, ó, vai sentindo o fogo, vai controlando. Aqui, ó. Elas começam a ganhar uma cor, ó. A gente quer deixar essa cor aqui de todos os lados, mas tem que ficar mais dourada, até começar a ficar douradinha mesmo, como se estivesse grelhando um frango. A cor vai ficar parecida com a de frango grelhado. E aí você vai virando e vai deixando isso acontecer de todos os lados, ó. Enquanto vai fritando umas, eu vou fazendo outras aqui. Eu vou começar a arrumar o meu prato aqui, para eu não queimar a boca. Enquanto ele vai esfriando, eu vou te contando, ó. E aí o molho, a gente fez aquele molho que sempre eu faço aqui, né? Só bater o tomate no liquidificador. Tomates inteiros, tá? Com casca, semente, depois dá um... Esse aqui a gente fez rústico, então eu não coei esse tomate aqui, tá? Um molho mais pedaçudo. Dá uma reduzida no forno. No forno, ó, no fogo, né? Leva ali na panela para dar uma reduzida. E aí a gente tem o molho aqui, tá? Não fiz o molho com vocês hoje, que eu queria focar na almôndega. Aqui eu já tenho um prato arrumado, ó. Então o molho tá pronto, o espaguete a gente cozinhou 8 minutos, né? Água com sal. E aí eu vim para cá com molho e espaguete cozido. Nossa almôndega de grão de bico. Você vai deixar o grão de bico no demolho 24 horas. Escorre a água do demolho e aí você vai colocar para cozinhar numa panela com água até cobrir uma trouxinha. Dentro dessa trouxinha que eu fiz aqui com aquele paninho, né, o Perfex, você pode fazer com voal, né, ou até mesmo um pano de prato mais fininho, branquinho que você tem aí. O importante é nunca ter sido utilizado, tá? O voal é o pano especial para isso. Ó, um queijinho ralado para finalizar. Aí você vai levar para cozinhar. Quando pegar a pressão, abaixa o fogo e conta 20 minutos. Depois disso, você vai pegar o grão de bico, vai amassar, vai colocar nele o pão dormido, espedaçado, esmigalhado. Uma xícara, eu usei uma xícara de chá do caldo que a gente cozinhou o grão de bico. Aquele caldo de vegetais bem saboroso. E aí é só amassar, fazer as bolinhas e grelhar, para elas ficarem douradinhas assim, ó, de todos os lados, tá? Muito importante. E aí é só servir com o espaguete, com o molho que a gente preparou, quentinho, ó. Vou pegar um pedaço dessa almôndega, é claro, né? Para vir na garfada junto aqui. Ó, o meu diretor tá perguntando aqui qual foi o tempo de cozimento. Eu vou repetir, Netinho. 8 minutos, tá? Espaguete ao dente. Mas isso vai variar de acordo com o fabricante. Então você fica de olho na embalagem do macarrão que você comprou e cozinha no tempo mínimo. Esse é o segredo, tá? Vem comigo que agora chegou a hora de experimentar e ser feliz. Olha essa almôndega, fica muito saborosa. Você vai controlando o sal, né? Se precisar você coloca mais. A minha ficou perfeita. Usei pouco sal. O importante é o tempero. E olha, muito gostoso. Começamos a semana bem aqui no Bora Rangar, hein? Essa semana tá recheada de coisa boa. Quero ver você ligadinho comigo até sexta-feira. O Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. Faltou sambinha. Ó. Agora sim.